Olá, amigos do Cidade em Ação, tudo bem com vocês? Bem, já estamos no mês de abril e a pauta do mês é a inclusão. E como falar de inclusão sem falar de saúde? Saúde mental é algo muito importante. E para tratarmos desse assunto, eu trago com vocês aqui a doutora Karine, responsável, ela é a coordenadora da Rede de Saúde Mental de Araguari. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? É um prazer, estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, para a população como funciona a nossa rede e como que é esse serviço que a gente oferece para a população. Ai, que legal! Então, a gente quer começar sabendo o que é o CAPS, né? A gente ouve falar muito a respeito de CAPS, 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 mas o que significa o CAPS e o que ele trata? Então, Graciele, há pouco tempo atrás, eu vou dar uma contextualizada que eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender, o sentido desse serviço. Até pouco tempo atrás, pouco tempo eu falo assim, 20 anos atrás, os cuidados em saúde mental, eles eram feitos de forma fechada em hospitais, em manicômios, os antigos manicômios. Então, de repente, se a gente for perguntar ali, para às vezes, para uma mãe, para uma avó, para uma tia mais idosa, ela vai lembrar de alguns familiares que passaram, elas vão lembrar de alguns familiares que passaram por cuidados em hospitais psiquiátricos. Então, há 20, 30 anos atrás, se uma pessoa estava com depressão, se ela tinha uma depressão pós-parto, se ela dava uma crise de ansiedade, se ela fazia alguma coisa que fugia do padrão da normalidade, ela ia para um hospital psiquiátrico. Por exemplo, quando não era comum ou não era desejável que engravidassem antes do casamento, e as pessoas engravidavam, muitas foram parar nesses manicômios. Usuários de drogas, eles iam parar nesses manicômios. Então, tudo aquilo que não era o que a sociedade gostaria que estivesse funcionando daquela forma, era cuidado de uma forma segregada, fechada, e muitas vezes o método utilizado era o isolamento e o castigo. Então, se a gente for olhar nos registros antigos, a gente percebe fotos das pessoas, às vezes sem roupas, deitadas no chão, com muita falta de humanidade nos cuidados. E aí, então, com a lei da reforma psiquiátrica, a lei antimanicomial, nasce então os CAPs, que são serviços abertos, Centro de Atenção Psicossocial. São espaços criados para proporcionar o cuidado em liberdade e um cuidado em rede. Porque a gente entende que o adoecimento mental, ele é multifatorial. Então, ele tem um componente que pode ser genético, ele tem um componente que pode ser social, a falta de emprego, a falta, às vezes, de uma condição social favorável, discriminação, às vezes falta de educação básica mesmo, e problemas familiares, tudo isso vai contribuindo para que a pessoa adoeça. Então, na hora de cuidar, a gente precisa olhar todos esses fatores que foram envolvidos no adoecimento e tentar cuidar de cada um, não é verdade? Sim. Porque não existe um fator, A pessoa adoeceu por quê? Por isso, não. A pessoa adoeceu por uma série de fatores. Na hora de fazer o cuidado, a gente precisa cuidar de todo aquele leque. E o CAPS, ele é isso, ele é um centro que tem vários profissionais e que cuidam dessa pessoa adoecida de uma forma ampla. Então, no CAPS a gente tem médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é uma equipe que está ali junta para fazer um plano terapêutico singular. Então, por exemplo, o que é um plano terapêutico singular? Se eu chegar no CAPS hoje com uma queixa, gente, eu estou vindo aqui no CAPS porque eu estou com uma insônia terrível, há muitos dias eu não consigo dormir e eu vim procurar ajuda, Então, aquela equipe ela vai te atender,
vai fazer um diagnóstico para ver por que você está ali, tentar ver por que você está sem dormir tantos dias, e vai buscar uma estratégia de cuidado. E essa estratégia é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai precisar passar, às vezes, por um médico, tem pessoas que não, tem pessoas que vai precisar passar pelo educador físico, tem pessoas que não. Isso vai depender do problema, do perfil de cada um, né? Interessante. A gente, há muito tempo atrás, não era assim. Então, as pessoas eram tratadas em blocos, né? Então, todo mundo vem aqui para uma oficina, todo mundo agora vai para o grupo, agora todo mundo vai caminhar na praça. Mas hoje a gente entende que o cuidado ele precisa ser muito individualizado, porque nós somos únicos, as nossas demandas são muito específicas e precisam fazer sentido para nós, porque senão a gente não fica e a gente não melhora. Né? Então, o CAPS é esse espaço e a gente tem buscado, cada dia, melhorar e ampliar os nossos cuidados. Muito legal. Quando foi fundado o CAPS aqui em Araguari e a partir de quando vocês passaram a ter o CAPS infantil, adulto, CAPS, quais são os CAPS que Araguari tem hoje? Hoje nós temos 3 CAPS, né? Nós temos o CAPS infantil, o CAPS adulto e o CAPS especializado em álcool e outras drogas. Além dos 3 CAPS, nós temos uma equipe que é a equipe multiprofissional de saúde mental, composta também por médico psiquiatra e psicólogas e assistentes sociais. Então, os CAPS, o primeiro CAPS aqui em Araguari, ele começou por volta de 2002, 2003, né? A gente fala que a equipe de saúde mental de Araguari, ela foi evoluindo, né? Então, Araguari é uma cidade muito promissora. As coisas aqui, eu falo que é terra boa mesmo, as coisas aqui elas brotam de uma forma assim muito peculiar, né? Então, uma cidade no interior de Minas Gerais, a gente imagina assim que às vezes as coisas demoram a acontecer, né? Não, mas as coisas aqui, a gente tem um histórico de saúde muito pioneiro, né? Então, em 2001 veio a reforma psiquiátrica. E aí já em 2002 a gente já estava ali com o primeiro CAPS nascendo. Uau, né? Muito rápido. Então, uma equipe muito arrojada e assim, muito, né, disponível. De lá para cá, por volta de 2005, vem o CAPS AD. E agora, em 2019, nasce o CAPS infantil. Eu falo que aí é o nosso caçulinha, né? Demorou um tempo assim grande entre os CAPS adulto e AD e o infantil por uma série de fatores. Isso aconteceu também no Brasil todo, porque acho que teve aquele boom, né, no começo, aquela explosão, aquele nascimento de CAPS, depois isso deu uma estagnada, né, e agora a gente tem reagido, né, principalmente os profissionais de saúde, que foram os mesmos precursores da reforma psiquiátrica, a gente vem reagindo no sentido de fortalecer esses serviços e ampliar. Né? Então, é uma luta, a gente fala que é a luta antimanicomial, né? É a luta para implantar serviço aberto e serviço de qualidade. Então, assim, não é uma luta fácil, porque no imaginário da maioria das pessoas, o que resolve é a internação. Né? Se eu tenho um parente doente, eu preciso internar. Se eu tenho um parente que está usando drogas, ele tem que ser internado. Se alguém da minha família não está com o juízo perfeito, eu preciso buscar uma internação, eu preciso tirar de perto de mim, alguém tem que cuidar. Não sou eu, e muito menos um serviço que cuida de outras dores, né? Porque eu falo assim, se eu tô com dor no estômago, eu vou no postinho de saúde. Se eu tô com dor de cabeça, eu vou no postinho de saúde. Mas se eu comecei a ficar deprimida, eu vou procurar um lugar que não é um postinho de saúde? Não tem lógica, né? Então, a saúde, ela é ampla, né? Então, do mesmo jeito que eu procuro um cuidado para o corpo e para as doenças palpáveis, eu preciso procurar um cuidado para a doença da mente, aquela que também não é muito palpável, né? Então, na atenção primária, no postinho de saúde, a gente tem aqueles primeiros cuidados, como em qualquer outra especialidade. Não é assim? Se você está com uma dor no estômago, o primeiro lugar que você procura não é o postinho de saúde? Sim.
a mesma coisa. Se você está com uma depressão, se você está sentindo que você está muito ansiosa, que alguma coisa não vai bem com você, em primeiro lugar que você deve procurar o postinho de saúde. Verdade. Caso o postinho de saúde detecte que você precisa de um especialista, ele vai te mandar para o CAPS, porque lá estão os especialistas e lá você vai ter um tratamento especializado quando isso for o caso. Interessante. Né? Então, algumas coisas são resolvidas no próprio postinho, porque nós temos a equipe multi que está lá. Tem a psicóloga, tem o médico, tem a assistente social, dando suporte para aquela equipe local. Né? Então, o que não for resolvido ali é que vai para o centro especializado. Muito interessante. E quem é esse público-alvo? Como vocês conseguem perceber? E de que maneira é encaminhado? Então, os CAPs, eles vão atender aquelas pessoas que não vão ficar só no posto de saúde, que são aqueles que têm um transtorno, um adoecimento mais intenso ou recorrente, persistente. Por exemplo, uma depressão mais importante, uma ansiedade mais importante com prejuízos que a gente sabe que já está além do alcance, às vezes, da equipe de atenção básica, que já está prejudicando muito a vida da pessoa. Porque, Graciele, se a gente for perceber, depressão, ansiedade, hoje muitas pessoas sentem. Só que o que a gente mede para chegar no CAPS é o quanto aquilo tem interferido na rotina da pessoa. Quando a pessoa tem uma depressão e uma ansiedade, consegue levar a sua rotina mais ou menos, né, no nível tolerável, às vezes aquele manejo ainda está mais fácil. Quando isso entra para um prejuízo mais grave, às vezes a pessoa já não consegue mais trabalhar, já não consegue mais fazer os seus afazeres de casa, seu autocuidado já está prejudicado, a pessoa às vezes não toma nem banho mais, né? Aquilo ali ele precisa de um cuidado intensivo. Então o CAPS é um lugar de cuidado intensivo. Lá não é o lugar de você ir para uma consulta médica. Isso não vai acontecer no CAPS. Se você for para o CAPS, você vai ser cuidado por uma equipe de forma intensiva. Uma consulta médica você vai ter no posto de saúde. Lá não, lá você vai ter um plano terapêutico. Então você vai precisar passar mais tempo lá. Essa rotina que o paciente precisa é o que? É diária ou é semanal, mensal? Como funciona? Isso, cada caso é um caso, mas ele tem 3 instâncias básicas para se encaixar: intensivo, semi-intensivo e não intensivo. O intensivo ele vai todos os dias e pode ser de manhã e à tarde ou só meio período, mas ele vai todos os dias. O não intensivo ele vai umas 3 vezes por semana. E o semi-intensivo, pelo menos uma vez por semana. Né? Então, aquele que fica de forma intensiva, ele recebe 2 refeições. Então, ele recebe 3. Café da manhã, almoço e café da tarde. Porque, às vezes, não dá para ele ir na casa dele e voltar. Né? Então, ele vai e faz as refeições ali. Tudo isso é feito de forma gratuita ou tem alguma contribuição na refeição? Por exemplo, R$1, 2? Não, tudo é feito de forma gratuita, né? Então, é um serviço público, aberto, e ele é mantido pela prefeitura, pelo Estado e pela União, né? Então, nós recebemos verbas municipais, estaduais e federais para manutenção desses serviços. Às vezes, Graciele, acontece de um contrato encerrar e um dia ou outro a gente ter ali uma falta, né? Igual a gente passou agora há pouco tempo. O nosso contrato de Marmitex venceu e até que a gente conseguiu refazer esse contrato, a gente ficou um tempo sem a alimentação do Marmitex. Aí cada CAPS ele se reinventou. Né? Então, o CAPS AD começou a cozinhar lá, no CAPS adulto eles começaram a levar alguma coisa de casa. Então, a gente começou a mudar às vezes para não almoçar todos os dias no CAPS, né? Porque quem morava mais longe. Então, a gente vai adaptando. Por quê? A gente sabe que no serviço público a gente precisa de uma certa organização. E tem coisas que às vezes fogem da nossa competência. Né? Mas em vias de regra, no CAPS, né, a gente tem essas refeições, tem o almoço, tem o lanche. Então vai café da manhã, café da tarde. E aí a gente tem várias atividades no decorrer do dia. Por exemplo,
é muito bem-vindo nos CAPs as oficinas. Porque a gente fala oficina, que é uma forma da gente aprender e reaprender algumas coisas, né? E tem oficinas de bordado, de artesanato, tem oficinas de culinária, tem oficinas de música, né? Então é um momento onde as pessoas passam um tempo e aprendem alguma coisa. Lá no CAPS AD, uma oficina que dá muito certo é a oficina de música, né? Então eles fazem a oficina lá, às vezes eles fazem no bosque também, vão cantar no bosque. Na conferência mesmo eles vão apresentar algumas músicas. A gente tem compositores, né? E músicos assim muito bons. A gente tem muitos talentos nos CAPs. E esse desenho aqui ele foi produzido especialmente para ser a logo da nossa primeira conferência municipal de saúde mental, né? Nós vamos ter agora no dia 7 e 8 de abril a nossa conferência municipal. Há 12 anos atrás, Araguari ela realizou uma conferência intermunicipal de saúde mental. Então foi a primeira conferência intermunicipal aqui na nossa região que tratou de saúde mental. Depois disso, essa vai ser a próxima conferência, né? Então, como ela não vai ser intermunicipal, dessa vez ela é só de Araguari, então a gente volta para a primeira conferência municipal de saúde mental, que é um espaço muito importante, Graciele. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente entende a importância de uma conferência. Na conferência é o momento que a gente tem para participar da formulação e da reformulação da política pública. É o momento que a sociedade participa ativamente. A gente sabe que em uma democracia, né, existe a participação popular nas leis, mas de que forma que é essa participação? A conferência é uma dessas formas. É lá na conferência que eu vou poder falar, enquanto cidadã, enquanto usuária de um serviço de saúde, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu espero de um serviço público, né? Então é um momento que a gente vai poder falar sobre isso. Eu aproveito e convido toda a população, né, para participar conosco nos dias 7 e 8 de abril, quinta e sexta-feira agora, das 13 às 17 horas, lá na capela do IMEPAC, da nossa primeira conferência. Estou até aqui com o material, né, para a gente divulgar, que já está pronta a camiseta, já está pronta a pastinha, com todo o material que vai ser utilizado na conferência, né, que foi feito com muito carinho. Dá para perceber. Para que a gente possa trazer as nossas propostas, os nossos desejos, né? E que isso possa ser levado às outras instâncias, porque no final do mês de maio vai acontecer a conferência estadual e depois a conferência nacional. E nessa nossa conferência aqui serão eleitos os delegados para participar tanto da estadual como da nacional, né? Então, uma proposta que você aí de casa hoje tem em mente, né? Eu queria muito que o serviço de saúde mental fosse assim, assim, assim. Quem sabe essa sua proposta vai ser uma proposta eleita na nossa conferência e pode chegar a ser uma proposta aprovada nacionalmente, né? Dessa forma que o mundo caminha. Com certeza. Não é? A gente precisa participar ativamente dessa evolução que a gente deseja para o mundo. Né? Então, essa é uma das oportunidades. Então, a gente está muito feliz. Karine, e qual o papel da família diante do CAPS, diante do paciente que está sendo tratado pelo CAPS? Como ela pode participar? Quais contribuições ela pode fornecer para vocês enquanto equipe? Essa pergunta foi muito importante, porque o nosso primeiro vínculo é com a família, né? Então, são as pessoas mais caras para nós. Às vezes nós temos os primeiros problemas é com a família também, né? Porque às vezes é muito mais fácil eu conseguir brigar com quem está perto de mim do que com quem está longe. E isso também vai causando algumas cicatrizes, né? Por dentro. Então é muito complicado a gente pensar em saúde mental, pensar em ressocialização, em reabilitação, se a gente não pensa em participação familiar e se a gente não pensa em reconstruir esse primeiro vínculo, que é o vínculo familiar. Então eu acho muito complicado um tratamento de sucesso sem a participação familiar.
né? Tem pessoas que já estão com os vínculos totalmente rompidos, né? Então tem pessoas que já não vê a família há muito tempo, mas aí o nosso trabalho é de realmente tentar, junto com essa pessoa, resgatar algumas possibilidades. Às vezes é possível resgatar. Sim. Né? E às vezes precisa só de uma ajuda. Com certeza. Às vezes a família não sabe muito bem manejar uma crise, não sabe muito bem manejar uma dificuldade que a pessoa tem. E com a convivência dentro do CAPS, ela vai percebendo o manejo dos profissionais e ela vai aprendendo a lidar. Né? No CAPS infantil, por exemplo, nós temos um público muito especial, que são as crianças e adolescentes autistas. Né? Então, o manejo dessas crianças requer uma certa habilidade. Alguns profissionais estudaram para isso. Né? A família aprendeu de outra forma a lidar. E quando a gente junta as duas habilidades, o trabalho ele fica muito bom. Né? Então, a gente precisa valorizar o conhecimento da família e o conhecimento profissional. E a gente precisa juntar. E quando a gente junta, o resultado é muito bom. Muito bom. Amigos, eu também quero dar um depoimento, né? Eu vivi depressão pós-parto, né? Tenho gêmeos, tenho 3 filhos. Tenho uma filha que hoje tem 12 anos e 2 que hoje tem 11. E quero reforçar a fala da doutora Karine, enquanto ela disse que realmente é multifatorial o motivo da depressão, porque é uma série de fatores mesmo que envolve. E eu percebi que estava com depressão pós-parto depois dos meus filhos terem passado por 2 meses de UTI. Eles nasceram com 31 semanas, nasceram prematuros. E aí vem aquele sentimento de incapacidade de ir até o final da gestação. Uma gestação normal vai até 42 semanas, para vocês terem uma ideia. E a minha chegou a 31. Aquilo realmente mexeu muito comigo, né? E quando o meu caçula passou por uma intervenção cirúrgica, eu já comecei a perceber sinais de depressão por toda uma série de acontecimentos que foram envolvidos na UTI. Bom, eu percebi e não cheguei a um ponto crítico porque procurei ajuda. Eu realmente cheguei nos meus pais, cheguei no meu esposo e falei que eu não estava bem. E esse reconhecimento é muito importante. Ali realmente foi no dia 7 de abril que eu fui diagnosticada com depressão. E é o dia do meu aniversário. E foi no ano de 2011. A partir dali eu comecei uma luta mesmo para vencer a depressão. E procurei um psiquiatra, procurei psicólogo, tomei medicação, inclusive parei de dar peito, né? Não amamentava mais os meus filhos dessa forma porque o medicamento ia para o leite, então tive que cortar e eles entraram com mamadeira. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que eu venci. Minha psicóloga me deu alta e eu tomei a medicação, fiz os procedimentos necessários e não foi fácil. Não foi algo assim que realmente foi fácil, mas foi possível. Hoje eu estou aqui numa segunda graduação, né? Estou fazendo jornalismo, estou aqui entrevistando essa linda convidada e falando com vocês desse tema tão relevante para mim enquanto pessoa, porque eu já vivi o lado de ser paciente e sei o tamanho da importância de um centro de atendimento assim. Então não negligencie os sinais. Se você perceber que não está bem, por favor, procure ajuda. Aqui é a fala de alguém que já passou por isso, né? Eu sei que existem várias outras situações que envolvem você buscar ajuda, mas você não é um louco se você reconhecer que precisa de ajuda, porque, igual ela falou, a questão de manicômio, antigamente as pessoas tinham a ideia de rotular as pessoas enquanto louco, e não é isso. É simplesmente você sair da sua zona de conforto e entrar num estado de declínio mesmo, declínio mental. A partir daí, quando você busca ajuda, você de fato consegue essa ajuda. Tudo aquilo que você busca de coração e se entrega, você consegue. Eu queria deixar essa fala aqui, esse depoimento que eu considero assim como uma vitória e para deixar também como um incentivo a você. Se você está passando por algum momento difícil da sua vida, busque um posto de saúde, procure ajuda. Ainda há tempo para você.
Que lindo. Eu acho que quando a gente vê de perto alguém que viveu e que conta a experiência, a gente entende que a gente não está sozinho no mundo, né? E que o que acontece comigo acontece com o meu próximo. E aí a gente contribui para quebrar o estigma e o preconceito que vem envolvido no adoecimento mental. Né? Porque um pé quebrado ele não tem preconceito, né? Ninguém te pergunta, o que foi com o seu pé? Não, quebrou o pé, vamos ajudar, né? As pessoas te dão a mão, mas se a pessoa não está bem por um problema emocional, é muito mais complicado. Então, cada passo desse de informação e de esclarecimento, eu acho que é um passo a mais para desconstruir esse estigma e esse preconceito. Eu também acredito nisso. E acredito também no poder da fala, porque você precisa de externar. Como é algo que não é palpável, você precisa de colocar para fora aquilo que você está internalizando, sabe? Se você não consegue falar com alguém que está próximo a você enquanto família, busque ajuda num posto de saúde, que lá tem profissionais totalmente capacitados para lidar com o problema que você está vivendo. Não é mesmo, doutora? Isso mesmo. A gente não pode deixar de procurar, né? A gente não pode deixar de se olhar e de se ouvir, né? Porque quando alguma coisa não está bem com a gente precisa se dar essa atenção em primeiro lugar. Porque como é invisível, nós somos os primeiros a perceber. Sim. E eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem: valorize a sua vida. Você é muito importante. Busque ajuda enquanto há tempo. Vocês podem sim procurar o atendimento e as informações no posto de saúde mais próximo da casa de vocês, mas se quiserem ir direto aos CAPs, os CAPs eles são serviços abertos, né? Então pode se direcionar também aos CAPs. Eu acho que você vai estar colocando o endereço aqui logo embaixo, né? Como a gente tinha combinado. E o telefone também, né? E aí vocês fiquem à vontade para procurar um dos CAPs ou o posto de saúde mais próximo. Nós do Cidade em Ação queremos agradecer, doutora. Muito obrigada pela entrevista, dada de uma maneira tão linda, com tanto cuidado. Muito obrigada. Nós agradecemos em nome de toda a população de Araguari. É um privilégio termos um centro especializado aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos à disposição e aguardamos todos vocês na quinta-feira, às 13 horas, lá na Capela do IMEPAC, para juntos continuarmos fortalecendo essa saúde que precisa ser cada vez mais inclusiva, né? E mais próxima de cada um de nós. Obrigada. E nós estaremos lá, hein?